A gente vai ver agora como que a gente pode calcular a taxa máxima com que a gente pode enviar informação clássica através de um canal quântico. Então, nessa parte, o livro do Nielsen Schwang está um pouquinho desatualizado, então tem outros resultados mais recentes que vocês podem achar no livro do Samit Khatri e do Mark Wild, então eu recomendo que vocês olhem por lá, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês as ideias, né, algumas ideias por trás desses resultados. E se vocês tiverem interesse nos detalhes das contas, vocês podem buscar nessa referência que eu acabei de falar, tá? Bom, então agora, no caso de canais clássicos, as fontes de informação produziam variáveis aleatórias clássicas, e agora a gente vai substituir essas variáveis aleatórias clássicas por matrizes densidade. E antes, os nossos canais eram canais que transformavam essas variáveis aleatórias, criando uma nova variável aleatória do lado do Bob. E agora, esses canais vão ser substituídos por canais, por operações CPTP, completamente positivas, que preservam o traço. Então, esse vai ser o que a gente chama de um canal quântico. E a gente vai trabalhar no caso assintótico aqui. A gente também pode fazer essas mesmas perguntas no cenário one-shot, mas aqui eu vou focar no caso assintótico. Então, eu tenho uma determinada mensagem clássica M, que a Alice deseja comunicar para o Bob. Então, ela vai codificar essa mensagem em um sistema composto, de N subsistemas, que a gente pode assumir que são qubits, sem muita perda de generalidade. Ela vai mandar cada um desses subsistemas para o Bob através desse canal, e o Bob vai receber, então, a ação desse canal em cada um desses subsistemas, e aí ele vai aplicar uma determinada operação de decodificação para tentar encontrar qual foi a mensagem que a Alice enviou para ele. Tá? Então, no cenário ideal, eu quero que M' seja igual a M, mas como o canal eta é ruidoso, nem sempre isso vai ser possível. Tá? Então, a probabilidade de erro aqui é simplesmente a probabilidade de M' ser diferente de M para aquele determinado protocolo. E, de novo, a gente define uma família de protocolos confiáveis como sendo uma família para a qual essa probabilidade de erro vai para zero à medida que o N cresce. Então, N é o número de subsistemas que eu uso para codificar a mensagem. Então, à medida que esse número cresce, eu quero que a probabilidade de erro vá para zero. Bom, então, se a gente supõe que a gente tem 2 elevado a NR mensagens diferentes, né, mensagens clássicas diferentes, e a gente usa N subsistemas, que aqui eu vou supor que são qubits, eu digo que R é a taxa desse protocolo, ou dessa família de protocolos, e se existe uma família de protocolos confiável com taxa R, eu digo que R é uma taxa atingível. E a capacidade clássica do canal quântico eta é o supremo sobre todas as taxas atingíveis. Bom, no Nielsen Schwang, vocês vão ver que ele trata apenas de um caso especial, que é um caso em que a Alice codifica a informação sempre em estados produto. Então, vocês lembram que o que a Alice vai enviar para o Bob é um sistema composto de M subsistemas. E aqui, nesse caso, a gente vai fazer a restrição de que tudo que a Alice envia para o Bob são estados produto. Tá? Cada um dos subsistemas dela foi preparado separadamente, independentemente em uma matriz densidade Roi, um estado Roi. Tá? E aí, a gente tem o teorema de Rolevo-Schumacher-Westmoreland, para esse caso especial, que diz para a gente que a capacidade de um canal quântico eta é a informação de Rolevo do canal eta, em que essa informação de Rolevo para o canal está associada à informação, à quantidade Ki de Rolevo, que a gente definiu nas aulas anteriores. Então, quem que é essa quantidade? Então, essa quantidade aqui é o seguinte: eu vou escolher um ensemble
então eu tenho probabilidade PJ de preparar o meu sistema no estado RJ. Para calcular a quantidade Q, para definir a quantidade Q, eu vou agora olhar para a entropia de von Neumann da matriz densidade que eu obtenho aplicando o canal eta nessa matriz densidade ρ aqui, que é simplesmente a combinação convexa de ρj com probabilidade PJ, com peso PJ, menos a soma em J de PJ vezes a entropia de von Neumann de eta, da ação de eta sobre ρj. Então, vocês vão ver aqui uma similaridade bem grande com a quantidade Q de relevo, é exatamente a mesma coisa. Mas aí eu vou agora maximizar sobre todos os ensembles PJ, ρj, e isso define para mim a quantidade Q de relevo. Tá? E aí, o que o teorema de Schumacher, de relevo Schumacher-Westmoreland fala é que a capacidade clássica de um canal quântico é a maior taxa atingível para aquele canal é igual à informação de relevo desse canal. Lembrando que aqui a gente está nesse caso especial em que a Alice sempre envia estados produtos desse tipo aqui, tá? Bom, de novo, não vai entrar nos detalhes, mas a ideia da prova é bem parecida com aquela codificação aleatória que a gente viu para o canal binário simétrico. Então, a entrada do canal que a Alice envia vai ser descrito por esse ensemble. Então, a Alice envia para o Bob o estado RJ com probabilidade PJ. E a Alice quer enviar uma mensagem M escolhida de um conjunto de 2 elevado a NR mensagens. E para cada possível mensagem, ela vai associar um estado em que a matriz densidade ρ e M é escolhida aleatoriamente entre os estados ρj seguindo a distribuição PJ. Então, é exatamente a ideia da codificação aleatória. Então, de novo, a gente poderia dar o azar de todas essas mensagens serem exatamente iguais, e aí o Bob nunca vai conseguir distinguir entre elas. Mas aqui é uma questão de probabilidade. A probabilidade disso acontecer é mínima, e, portanto, esse método de codificação aqui, apesar de não ser nada prático, mostra para a gente que a taxa R, que é o que a gente quer provar, aquela taxa dada pela quantidade Q de relevo, é atingível, tá? E aí, o Bob vai receber a ação do canal eta sobre essas matrizes, densidade, sobre esses estados, e ele vai realizar uma medição conjunta no sistema dele para tentar descobrir qual que é a mensagem, tá? Então, a parte difícil do teorema, da prova do teorema, é conseguir construir essa medição aqui. Reparem que aqui eu preciso... Essa é uma observação interessante, que apesar da Alice estar usando sempre estados produto, a medição do Bob é uma medição conjunta, tá? Não pode... ele não vai conseguir decodificar de forma correta se ele simplesmente usar medições individuais nos sistemas. Então, ele vai fazer uma medição que age coletivamente sobre os sistemas que ele recebeu. O caso geral pode ser visto com detalhe no livro do Samit Khatri e do Mark Wild. Não tem esse pedaço aqui no livro do Nielsen Schwank, tá? Que é simplesmente calcular a capacidade clássica de um canal quântico sem assumir nenhuma restrição sobre a ação da Alice. Então, a Alice pode enviar estados emaranhados, não precisa enviar estados produto. E aí, nesse caso, o que a gente pode provar é que a capacidade do canal é a informação de relevo regularizada, que é simplesmente fazer essa continha aqui. Então, para o canal eta tensor n, eu calculo a informação de relevo utilizando a mesma formulazinha para a informação de relevo que a gente viu antes, divido isso por n, porque eu estou usando o canal n vezes. E aí eu olho para o limite disso quando n tende a infinito, tá? Então, isso aqui em geral é maior do que a quantidade de relevo. Então, em geral, é maior do que simplesmente a informação de relevo para o canal. O que mostra para a gente que se a Alice usar estratégias em que ela usa estados emaranhados, ao invés de só usar estados produto, ela pode conseguir uma capacidade clássica maior
para transmissão de informação do que se ela simplesmente usar estados-produto, que é bem interessante. Então, a maneira de provar esse resultado é parecido com o que é feito nos outros casos, no livro do Nielsen Schwang, a ideia. Então, a ideia é o seguinte: a gente vai mostrar que essa taxa é atingível, construindo explicitamente uma família de protocolos usando codificação e decodificação explícitas, né? Um método explícito. O que o Samit Khatri e o Mark Wild usam não é a codificação aleatória, é um outro esquema que eu não vou entrar em detalhes aqui. E depois mostrar que qualquer taxa acima disso tem necessariamente uma probabilidade de erro maior que zero. Então, a ideia parece simples, mas esses teoremas têm vários resultados de probabilidade de álgebra linear que entram aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas acho legal a gente ver um pouquinho sobre essa área também, né, de comunicação quântica e como isso evoluiu desde que o livro do Nielsen Schwang foi publicado.